Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre saúde mental. Estamos aí em plena sexta-feira, 9h30 da noite, para falar sobre um tema que é muito importante, voltado para a saúde mental: a ansiedade. A gente vai receber, né, entre aspas, mas trocar uma ideia, conversar, né, com uma profissional da área da saúde mental, que é a Carla Cruz, tá? Ela é psicóloga, ela atua aí ativamente com pacientes com quadro de ansiedade e super topou bater um papo com a gente sobre o assunto, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Ricardo, Mirna. Daqui a pouquinho nossa psicóloga já vai entrar. Não sei se é a primeira entrevista dela, então se ela tiver um pouquinho perdida ali, a gente já instrui ela para cá, né? Que geralmente as pessoas de primeira vez não sabem como entram, como estão. Ah, ela aí, que maravilhosa, já entrou, ó. Carla, querida, manda o convite para mim, por gentileza. Por favor. Eu mandei aí, pronto. Ah, que Olá, coisa boa! Tudo bem, Carla? Bem-vinda! obrigada, tudo bem, Monique, e você? Eu estou ótima, você está me vendo? Tô sim, e aqui, o som também tá bom? Tá tudo Tá certo? ótimo, Que bom. tá tudo ótimo. Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui no meu projeto para falar sobre algo que é tão importante, que a gente precisa estar sempre evidenciando, que é esse cuidado, essa atuação na área da saúde mental, onde casos alarmantes de pessoas com depressão, ansiedade, está cada vez maior. Então, esse Sim, olhar profissional, esse olhar de experiência, ele é muito agregador. Então, muitíssimo obrigada, tá? eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o seu contato, viu? Espero poder agregar e ajudar aqui no que for possível. Maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Qual o nome da cidade aí? Aqui chama Lins, é uma cidade pequena do interior. Linda cidade? Lins. Lins, entendi, linda. Não conheço. Você conhece o Rio? Não conheço, nunca fui para o Rio. Quero conhecer ainda. Se tiver a oportunidade de vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Enfim, trocar figurinhas, tá? Tá bom, obrigada. Que maravilha. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação, da sua formação. Hoje, se você atende online, presencial, faixa etária de paciente, enfim, fala um pouquinho Uhum, sobre você. tá. Bom, eu sou Carla Cruz, né? Sou psicóloga clínica formada há 7 anos. Aqui na minha cidade mesmo, eu fiz a graduação, né, de psicologia. E aí, no ano seguinte, eu já comecei a atender. E no ano que eu comecei a atender era presencial, era em 2017.
Então, atendia presencialmente por um tempo. E quando começou a pandemia, aí a gente, né, teve que fechar, só ficavam os casos mais graves para atender presencial, que não era o meu caso, eu não atendia, né, esses casos mais agravados. Então, eu saí da clínica e passei para os atendimentos online. E aí, nos atendimentos online, deu muito certo para mim, foi fluindo, foi chegando bastante gente, né? Aí eu montei o escritório aqui na minha casa, no fundo, né? E aí eu comecei a atender somente online, então estou até hoje nos atendimentos online. Então, eu me formei em psicologia, aí eu fiz também a pós-graduação em psicologia clínica. Fiz uma formação básica de fenomenologia existencial, que era a abordagem que eu atuava e que eu fazia os estágios lá na faculdade. E depois eu fiz a formação em Gestalt terapia. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma abordagem dentro da psicologia, né? E hoje eu sou formada, tenho formação e sou Gestalt terapeuta, né? Então é nessa linha que eu atuo, né, a linha humanista da psicologia. Ah, eu já ia te perguntar sobre isso, porque eu estava vendo o seu material aqui e provavelmente muita gente não sabe ou não viu ainda esse termo. O que Uhum. é gestalt terapeuta? Gestalt terapia, no caso, é uma palavra alemã, né? E ela não tem uma tradução, Gestalt, no caso, né? Não tem uma tradução específica, mas é um sentido de consciência. Eu trago à consciência aquilo que não está consciente. Só que é um pouquinho diferente do inconsciente lá da psicanálise. A gente não é a mesma linha da psicanálise, né? Esse consciente que a gente trabalha é você estar ciente no sentido de se dar conta de algo que está acontecendo na sua vida, se dar conta do que você está sentindo, se dar conta de suas emoções, se dar conta dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, né? Então a gente trabalha muito com a consciência, que também tem outro termo que a gente usa na Gestalt, que é awareness, que é consciência. Né? Então, ela puxa para esse lado humanista da consciência do ser humano, no sentido de que o ser humano ele é autorresponsável. Então, ele se responsabiliza pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas coisas que ele faz. Não significa que a gente ignora o que os outros fazem com a gente, né? Não é isso. Mas a partir do momento do que a pessoa fez conosco, o que a gente escolhe fazer? Né? A gente trabalha muito com escolhas, com autorresponsabilidade, com essa consciência. Ah, muito interessante. Agora, você usou um outro termo aí, eu vou falar errado, me corrija, por favor. É, é, Awareness. Não, Awareness. Não? não. No início da live você falou, tem um outro termo que você não colocou aqui para mim, mas você mencionou. É, é, Ai, gente, ela falou uma palavra, um termo aí. Agora eu não me recordo. Esqueci. Fenomenologia? Isso. O que é isso? Tá. Fenomenologia existencial é também uma abordagem da psicologia. É uma abordagem humanista também. E a fenomenologia existencial, né? Uma abordagem dentro da psicologia, que é também parecida com a Gestalt, mas tem algumas coisas que diferem, né? E aí, fenomenologia é uma das bases filosóficas da Gestalt terapia. É uma base filosófica que também trabalha com isso que eu acabei de falar, com autorresponsabilidade, com consciência e também com aquilo que a gente chama de, vamos falar assim, para ficar mais claro, que não julgamento, né? E além do não julgamento, é você se abster da sua pré-concepção. Nós, profissionais, nos abstermos da pré-concepção quando formos atender aquele cliente, aquele paciente, que muitas vezes ele já vem carregado de informações, de rótulos, né? Às vezes ele chega falando, eu tenho ansiedade,
né? Eu tenho depressão, eu tenho algum transtorno. Então, a gente se abstém desse pré-julgamento, desse rótulo que foi lançado na pessoa, ou que ele mesmo se colocou, para a gente investigar o que realmente está acontecendo, se é isso mesmo, se não é, né? Investigar o histórico de vida, investigar os sintomas que ele tem, as emoções, tudo, né? Então, a fenomenologia, ela parte desse princípio, né? Do não julgamento, da gente se abster das nossas preconcepções. Pois é. Essa semana isso foi batido bastante na tecla, porque as pessoas se auto-intitulam dentro de um quadro depressivo sem saber diferenciar se realmente ela está num quadro depressivo ou se o que ela está sentindo é uma tristeza momentânea, uma tristeza que vai passar, uma tristeza comum. E aí, esse papel profissional, né, do outro lado, fala, ah, não, então eu vou te passar remédio. Então começou a ter um monte de pessoas diagnosticadas com depressão sem que estivesse, de fato, no quadro depressivo. E aí, ocasionando outras questões, como medicamento, como, enfim, terapias alternativas, e o leque vai abrindo. Hoje, quando a gente fala, ai, Carla, eu acho que eu estou numa baita depressão. Você deve estar escutando isso o tempo todo, principalmente pós-pandemia, onde o número de casos de depressivos de fato aumentou. Isso não anula nem aniquila de maneira nenhuma. Mas esse perfil de pessoa que se auto-julga depressiva, requer medicamento, você fala, não, gente, temos que primeiro avaliar e tal. Como é que é feito esse diagnóstico a partir de você? Então, para fazer o diagnóstico do transtorno depressivo, a pessoa ela precisa se enquadrar nos critérios do DSM, né, que é o manual psiquiátrico, digamos assim. Então, lá tem todos os critérios para a pessoa poder se enquadrar e classificar como transtorno. E existe, dentro do transtorno que a gente fala que é depressivo, popularmente, existem outros, né? E aí existe o hipomaníaco, existe vários outros transtornos depressivos. E aí por isso que o profissional ele vai avaliar dentro dessa classificação. Então a pessoa ela tem que estar num grau, né, num nível de sofrimento muito grande, ter todos aqueles sintomas, não todos, né, de 5 a 6 sintomas que são descritos por um certo período de tempo. Né? Então, no quadro depressivo mais comum que a gente conhece, tem que ser pelo menos duas semanas seguidas, isso. E aí, tem que estar, na maior parte do dia, sentindo aqueles sintomas. E aí tem outros critérios, né? Não pode estar correlacionado com uma substância, né? Fazendo uso, por exemplo, de drogas, né? Um exemplo. Então, tem que encaixar lá. E aí é feito o diagnóstico daquele transtorno. E acontece também que, às vezes, a pessoa ela tem alguns sintomas que trazem sofrimento psíquico, mas não se enquadra no transtorno. Mas aí ela pode se procurar uma ajuda profissional, uma psicóloga, um psiquiatra, para tratar esses sintomas e ela viver uma vida mais saudável, né? Uma vida com qualidade. Mas não significa que ela está com aquele transtorno. Também tem isso, né? Entendi, são vários perfis aí. Agora, o tema que você escolheu foi justamente a ansiedade. A gente está vendo aí uma galera ansiosa, procurando profissionais, tendo crises de ansiedade antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Qual é a relação desse quadro de ansiedade que uma pessoa apresenta com a depressão? Elas caminham juntas? A ansiedade é um sintoma da depressão ou vice-versa? Qual é a relação desses dois quadros?
Tem muitos sintomas que eles são parecidos, né? Então, assim, na ansiedade, você pode ter os sintomas também de desânimo em alguns momentos, né? Você pode ter ali um sintoma de não querer fazer as coisas, né? Você não ter prazer em muitas coisas, você procrastinar, alguns sintomas da ansiedade, que se enquadra também na depressão, falta de prazer nas atividades, né? Um desânimo muito grande, uma tristeza muito grande. Então, alguns sintomas se relacionam sim, né? Mas são transtornos diferentes, são quadros diferentes. O que acontece muito, que eu vejo bastante, é que a pessoa pode ter os dois transtornos. Então, ela pode sofrer do transtorno de ansiedade, pode também ter o transtorno depressivo. Então, são diferentes, mas eles andam bastante juntos, sim, viu? Então, alguns sintomas são semelhantes. Na verdade, assim, alguns sintomas têm nos dois e outros diferem. Só que dentro do transtorno de ansiedade existem vários outros transtornos. Quando a gente diz ansiedade, a gente não está se referindo somente a um tipo de ansiedade, porque dentro do quadro de ansiedade existe o toque, existe as fobias, existe a fobia social, por exemplo, né? E aí existe o mais comum, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o que todo mundo fala, o que a gente fala popularmente, né? Quando diz ansiedade. Mas é muito comum, né? Os dois andarem junto. Quando a pessoa tem um grau, um nível muito grande de sofrimento, ela pode ter ansiedade e depressão. Muito bem. Como é que a gente identifica aí uma pessoa que lida, por exemplo, com uma crise de ansiedade? Como é que acontece? É uma coisa já ali determinada, já sabe que aquela pessoa vai passar por aquilo? Ah, ela está tendo uma crise de ansiedade, ela está suando, está falta de ar. Como é que acontece uma crise? Isso. Depois de um tempo, se a pessoa tem um quadro agravado e ela já tem recorrentes crises, ela pode já sim começar a identificar quando ela vai ter uma crise e, inclusive, comunicar para alguém que ela está no início de uma crise. Né? E as pessoas que convivem também podem identificar através desses sintomas mesmo que você falou, né? A pessoa começa a sentir, né, o coração acelerado, então tem o taquicardíaco, né? Começa a ficar com falta de ar, né? Cada um vai sentir uma coisa, mas os sintomas clássicos, as mãos tremendo, os pés tremendo, às vezes tem o suor, né? E o clássico é o taquicardíaco e a respiração. Mas na crise de ansiedade, a sensação é de estar tendo um infarto, né? É o sintoma clássico, assim, parece que você vai morrer, né? Então, a sensação é de estar tendo um infarto. E aí você chega no hospital com a crise e aí, né, o médico fala, não, você não está tendo infarto, é uma crise de ansiedade, porque, né, o coração, assim, digamos, ele tá normal, né, ele tá acelerado, mas não é um infarto, né, mas esse é os sintomas de uma crise, né, e aí, às vezes, tem pessoas que ficam, que vai ficando, né, assim, tudo preto, que vai ficando fora de ar, tendo tontura, né? Então, aí a pessoa pode estar tendo uma crise, né? Mas o sintoma clássico é a sensação de ataque cardíaco, né? Nossa. Se acontecer do nosso lado, qual é a primeira medida que a gente deve tomar? Leva para o hospital. Leva para o hospital, porque lá que vai conseguir ajudar a pessoa a acalmar e a conter. Quando é uma crise, né, já nesse nível, né? Quando a pessoa tiver já com essa sensação de ataque, já tiver com muita falta de ar, você já leva ela para o hospital. E aí, quando os sintomas forem menores, que é o quê? Quando a pessoa está chorando muito, ela está ali com uma falta de ar, mas ela ainda está conseguindo te ouvir, ela está assim consciente, você pode conseguir ajudar a acalmar essa pessoa, respirando junto com ela, né? A gente tem essa técnica, digamos, que quem está próximo, um conhecido, você
pergunta primeiro, a gente sempre fala isso, pergunta se pode tocar na pessoa, eu posso relar em você? Dependendo do nível da ansiedade dela, ela vai conseguir te responder, mesmo que seja na cabeça. E aí, se ela permitir, você pega na mão dela e você fala, respira junto comigo. Vamos junto, e aí você vai respirando devagar, soltando o ar devagar para ela ir te acompanhando. Então você consegue ajudar uma pessoa nesses momentos de crise, mas já não é uma crise tão elevada, né? E você consegue dizer algumas coisas para ela. Olha, eu estou aqui com você, você não está sozinha, você está segura. A gente evita frases do tipo, vai ficar tudo bem. Não, isso não é nada, o que você está sentindo não é nada. Calma, né? A pessoa, ela quer manter a calma. Então, assim, é mais forte do que ela. Então, a gente tenta evitar essas frases, sabe? Vai ficar tudo bem. Na cabeça dela não vai ficar tudo bem. Na cabeça dela não está tudo bem, né? Mas a gente sempre tenta dizer frases de segurança, né? Mostrando que a pessoa não está sozinha, mostrando que ela está segura e que você está ali do lado dela, né? E junto com isso a respiração, né? E aí isso vai ajudar a acalmar. Crianças com que idade costumam ter crises de ansiedade, por exemplo? Não tem idade, né? Você pode ver criança muito novinha, de 2, 3 anos, tendo sintomas de ansiedade. Principalmente se os pais são ansiosos, né? Ou se essa mãe, ela já é ansiosa e passou muito nervoso na gravidez, por exemplo. Tudo que a mãe sente, a forma que a gravidez é levada nesses 9, 8 meses, o bebê sente, né? Então, se a mãe é uma pessoa ansiosa, o bebezinho já vai sentir essa ansiedade, um clima que está sendo gerado dentro desse bebezinho. Aí depois que nasce essa amamentação, né, a forma que a mãe lida, que a mãe cuida desse bebê pode transmitir um clima, uma sensação de ansiedade. E aí essa criança já pode ir crescendo desde muito novinho, desde pequenininho, com sintomas ansiosos, né? Só a gente vê aí as crianças, é que hoje em dia, né, a criança não sabe esperar mesmo, né? Tem toda essa questão aí de tela, né, que prejudica e tudo mais. Mas assim, você já vê crianças muito agitadas, as crianças não sabendo esperar, as crianças já querendo tudo para a última hora, né? E a gente não classifica isso como nenhum tipo de transtorno, tá? Não. Tem que ter lá nos critérios certinho, mas já pode demonstrar algum nível de ansiedade nessa criança. Como eu falei, se a família se os pais são ansiosos, se o ambiente que essa criança vive é ansioso, ela tá respirando isso, ela tá, né, vendo exemplo disso, ela tá observando isso, ela vai também gerar esse tipo de sintoma ansioso. Né? Muito bem. A Jana tá aí. Oi, Carla! Oi, Jana! Oi, Jana! Tô vendo bastante gente conhecida aí. Oi, gente. Boa tô vendo uma noite. galera aí. Que legal. Agora, você tocou num ponto que é bem legal, né? Essas telas. A gente está vivendo uma geração tecnológica onde as informações são muito rápidas, aonde cada vez mais as crianças, 7, 8, elas já nascem mexendo com o dedinho. É uma coisa assim que nunca... Gente, é uma loucura. Eu acompanho o perfil no TikTok de crianças. Assim, tem uma de 10 meses, que o pai, desde que nasceu, gera conteúdo em cima dessa criança, esse desenvolvimento. Quando ele pega o celular e liga, a criança vem engatinhando lá de trás, para pegar. Não sabe nem o que é um celular. Mas sabe que aquilo é uma ferramenta que é para ela usar de alguma maneira. Então, a gente está vendo que cada vez crianças mais novas e essas em desenvolvimento, 7, 8, 9, 10, estão aficionadas com celulares.
Qual é o papel da tecnologia quando a gente fala de ansiedade? Não só para a criança, porque os adultos também desenvolvem esse quadro devido à tecnologia, a estresse e outros quadros, né? Mas o papel dessa tecnologia na ansiedade. Olha, muito interessante esse assunto. Eu vou separar um pouquinho só para ficar bem mais claro. Mas a criança, antes dos 2 anos, por isso que os médicos, né, os profissionais recomendam a não dar tela. O cérebro está sendo formado. Então, ó, a gente já sabe que o adulto, ele tem esse vício, ele gera um vício no celular, na rede social, que é até difícil para nós deixarmos o celular de lado. Agora, você imagina numa criança que está com o cérebro sendo formado. Você disse que viu os vídeos aí no TikTok. Eu não sei se você já chegou a ver de um bebê que quando tira o celular dele, ele chora desesperadamente. Ele chora, é um choro assim tão profundo, tão sentido, sofrido, porque é como se ele tivesse em abstinência. Porque as redes sociais geram esse vício, o celular, a tela, né, gera esse vício a ponto de, quando retirado, se tornar uma abstinência, né, porque vicia realmente. Então, para a criança é terrível, é terrível. O ideal é que não dê. E aí eu não vou entrar, né, nas questões que é muito difícil para pais, às vezes para mãe não tem com quem deixar, não tem o que fazer. Eu entendo isso. Mas, gente, o máximo que conseguir evitar é a melhor coisa. Isso para criança. Então, se o cérebro está sendo formado, tela se torna um vício. Para o adulto também, quanto mais a gente fica, mais a gente está recebendo ali informação e a gente vai passando, e quando a gente fora já foi ali muito tempo. Então, além de se tornar um vício, a gente está recebendo muita informação. E aí, no meio disso tudo, tem informação ruim. A gente recebe informação negativa, né? E aí a gente vê coisas ruins que aconteceram, né, em outras cidades, no mundo, com até aquela pessoa que muitas vezes, ó, a gente vê notícias, fulano se suicidou, aconteceu um tiroteio, não sei quem morreu. Então você está enchendo a sua mente de notícias negativas, de informações ruins. Isso já piora um quadro de ansiedade, né? Porque a tendência de uma pessoa ansiosa é pensar negativo. É pensar principalmente a respeito do futuro, mas sempre coisas negativas sobre si, sobre o futuro, sobre tudo. Então, quanto mais informação negativa, ela está alimentando tudo de negativo que ela está recebendo ali. Essa é a primeira coisa. Então, vai gerar mais ansiedade. Outra coisa que as telas, as redes sociais geram é comparação. Porque daí eu vejo uma pessoa que está viajando e eu queria ter a vida daquela pessoa. Eu vejo uma pessoa que está ganhando muito dinheiro e eu queria ter o dinheiro que essa pessoa não tem, eu não tenho. Eu vejo a pessoa indo na academia, o corpo dela é lindo, eu começo a me comparar e eu me acho feia, né? E aí eu já começo a entrar num grau de comparação ali que afeta a minha autoestima e me gera mais ansiedade, do tipo, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, eu não consigo fazer o que aquela pessoa consegue fazer, eu não consigo ter a vida que aquela pessoa consegue fazer, né? Então, isso também gera ansiedade, gera frustração, né? Então, faz muito mal esse vício nas telas, esse vício nas redes sociais, né? Para a criança, para o adulto, a gente precisa aprender a colocar limite nisso. Sabe, eu falo muito disso. A Gestalt, como eu falei lá no começo, que é a minha abordagem, trabalha muito com o momento presente, que é o que? Estar aqui agora, né? A gente aproveitar esse momento. Então, eu estou aqui conversando com você, nesse momento é por um celular, é por uma tela. Mas eu não estou com outro celular mexendo e falando com você ao mesmo tempo. Né? Por que a gente não faz isso na vida também? Eu tô conversando com uma pessoa, mas tô ali com o celular. Muitas vezes, eu falo até por mim, que às vezes eu tenho dificuldade de assistir um filme inteiro sem pegar o celular alguma vez. Para olhar lá, para mexer lá.
Então a gente já não tem mais a paciência de esperar, que é outra coisa também relacionada à ansiedade, né? A ansiedade gera isso, a inquietação, a falta de espera, a impaciência. Isso tudo vem com tecnologia, vem com as telas. É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Eu clico aqui, eu já tenho o que eu quero. Né? Eu clico, eu acesso, eu tenho tudo muito rápido. Isso, consequentemente, aumenta o nosso nível, o nosso grau de ansiedade. A gente não sabe mais ter o tédio, né? E o tédio, gente, é algo bom para nossa saúde mental, sabia? É, Né? dizem também que a ociosidade também. Ah, mas não é legal, é necessário você ter momentos de ociosidade. Sim, é isso, de descanso, de desacelerar a mente. Então, por isso que eu trabalho muito com isso, com o momento presente, né? Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu sempre estou ali mostrando a minha rotina com momentos de meditação, com momentos que eu faço o meu devocional, então eu faço ali uma oração, eu tenho a minha conexão com Deus, momentos de escrita, escritas terapêuticas, ou colocar ali suas emoções no papel. Isso tudo se refere a desacelerar, se refere a você acalmar a sua mente, a você não estar o tempo todo agitado e fazendo coisas, e consumindo conteúdo e consumindo informação, né? Exatamente. Alguém Eu tenho fala? uma pergunta aqui do meu escritor maravilhoso, que ele perguntou o seguinte: como que fazemos para reverter essa ansiedade nos jovens filhos de pais narcisistas? Sofri muito e gostaria de saber. Obrigada. Olha, essa pergunta é muito difícil. Na verdade, lidar com essa situação que ele descreveu bem específica é muito difícil. Porque pais narcisistas, eles realmente vão gerar naquela pessoa, naquele jovem, sentimentos de frustração, de culpa, né? A pessoa, ela duvida, ela começa a acreditar naquilo que o pai narcisista está falando e começa a sentir que a culpa é dela de determinadas situações. Ai, meus pais fazem isso porque eu sou assim, eu sou errado da história. Daqui a pouco você está pensando que você é o doido, digamos assim, no termo popular, né? Então, isso vai gerando uma perturbação mental realmente muito grande. A pessoa vai ficando ansiosa, né, por conviver nesse ambiente com pais narcisistas e se culpando e se frustrando e querendo dar conta, né? Outra coisa ligada ao sentimento de ansiedade é que você precisa dar conta. Então, você precisa fazer. No caso de pais, eu preciso ser obediente para mostrar que eu sou um bom filho, que eu tenho valor, que eu não sou rebelde, que eu sou um bom filho, né? Isso é muito difícil, mas o ideal, eu sempre falo, o ideal, se for possível, é sair do ambiente. Vai ser difícil, porque esses pais vão um monte de empecilho, vão colocar um monte de coisa na mente, falando que tá abandonando, que não ama, e vai. Mas o ideal é conseguir sair do ambiente, morar sozinho e criar a própria vida. É o ideal. Mas eu sei que em muitos casos é difícil, principalmente na pergunta dele. Nos filhos jovens, às vezes não tem estrutura, não tem como fazer isso. E aí seria importantíssimo acompanhamento psicológico. É na terapia que você vai criar autossuporte para lidar com esses pais. Né? Ou seja, você vai conseguir aprender a diferenciar o que é real do que não é, o que é responsabilidade sua do que é a culpa que eles estão colocando em você. Você vai começar a ter clareza da situação, clareza do que está acontecendo, vai começar a identificar comportamentos tanto seus quanto deles que é disfuncional, né? E aí você vai conseguir ter esse autossuporte para lidar com essa situação mesmo dentro da sua casa. Né? Então, acompanhamento psicológico é essencial para te ajudar a conduzir esse relacionamento, essa convivência. E aí a gente consegue criar estratégias para lidar com isso, né? Que é o quê? Você não contar tudo para esses pais, por exemplo. Não é que você vai ser rebelde, mas nem tudo eles vão poder saber.
porque senão eles vão usar contra você. Né, você ter rede de apoio fora desse ambiente, né, que seja outro familiar, um tio, um primo, um amigo, uma rede de apoio para estar sempre te auxiliando, te ouvindo, te amparando. A gente vai criando estratégias para poder lidar com esse tipo de situação. Exatamente. Deu para ficar claro? Pais narcisistas já abre uma outra pegada, porque o narcisismo, cara, conviver com uma pessoa narcisista é terrível. Sim. É assim, destrói a sua saúde mental. Principalmente quando essa pessoa é filho ou filha, né? Ele falou aqui, já cheguei ao ponto de querer dar fim à vida, doutora. Minha ansiedade chega a grandes níveis, crises horríveis. Olha, sinto muito, viu? Sinto agora, muito mesmo. Mas é importante procurar ajuda profissional, né? Se for possível, fazer a terapia. Nessas crises horríveis, no seu caso, talvez, provavelmente é necessário medicação, com acompanhamento do psiquiatra, tá? Para poder lidar com isso. Qual é o seu Instagram, Carla? O meu Instagram é Carla Cruz Psi, com K, né? Carla, com K, Cruz, normal de Cruz, Psi, PSI. Muito bem, já sigam lá a nossa psicóloga Carla Cruz para acompanhar o trabalho dela, para quem quiser alguma, né, enfim, segue lá o Instagram dela. Agora, Carla, quais são aí as abordagens terapêuticas que você, né, esse lado profissional, essa visão profissional, utiliza aí no tratamento da ansiedade com seus pacientes? Então, cada caso é um caso, a gente nunca generaliza. Então, a gente identificou que a pessoa tem ansiedade, que ela sofre com sintomas ansiosos, a gente não vai fazer a mesma coisa para todos os pacientes. Por quê? A gente entende que cada um é individual, né? E a gente analisa todo um contexto de vida dessa pessoa. Por mais que os sintomas da ansiedade sejam os mesmos ou parecidos para todo mundo, a forma que a ansiedade se manifesta em cada um, o funcionamento em cada um é diferente. Então, é um trabalho muito individual. A gente vai primeiro investigar tudo que gira em torno da vida dessa pessoa. Então, os sintomas, o ambiente familiar, com quem ela vive, como que é as relações, o que ela faz, o trabalho dela, a rotina dela, os pensamentos, os níveis de pensamento que essa pessoa tem, o que mais preocupa ela, né? Então, a gente investiga tudo isso, porque a gente entende que o ser humano ele é um ser integral. Então, ele é biopsicossocial e espiritual. Depois de feita essa investigação, aí a gente vai começar a tratar aquilo que é necessário, né? E integrar, né, emoção e razão, integrar aquilo que está disfuncional ali. Então, a gente trata os pensamentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa dificuldade com a ansiedade, é uma ansiedade tóxica, porque ela se preocupa muito com o que as pessoas pensam dela, entra aí numa questão social. Tem gente que não consegue sair de casa praticamente, que quase não vai em lugar nenhum, quase não sai, não vê gente, e aí fica com esses pensamentos. Como é que vai ser? Será que vão gostar de mim? Acho melhor eu não ir e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa questão social dela. Né? Qual que é essa dificuldade tanta de ver gente, essa preocupação com o que os outros vão pensar? E aí existe dentro da Gestalt técnicas para isso, né? Existem experimentos para isso, e a gente faz ali, né, uma cadeira vazia, a gente faz desenho, a gente faz várias técnicas ou experimentos para lidar com aquele tipo de situação. Então, a gente trabalha normalmente com alguns critérios em relação à ansiedade, que são ameaças, né? Porque a ansiedade nada mais é do que um elemento natural do ser humano, uma emoção natural, todo mundo sente. É normal a gente sentir ansiedade. O perigo é quando ela se torna excessiva, né? Uma ansiedade em excesso.
E aí, a ansiedade, como uma emoção natural, ela nos ajuda a sobreviver, né? E a lidar com ameaças que o nosso organismo considera, né, perigo, considera ameaça. Por isso que é uma resposta de luta ou de fuga. E aí, o que que acontece? A gente normalmente identifica que tipo de ameaça a pessoa está vivendo. Se é ameaça à vida, e nesse caso ela vai ter muitas preocupações sobre morte, sobre acidente, sobre algo ruim acontecer com ela ou com a família dela. Sempre vai acontecer uma coisa ruim, ela sempre pensa o pior cenário. Entra aqui na ameaça à vida. Existe ameaça aos valores, né? Então, uma pessoa que tem como valor uma crença, um casamento, uma família, e isso está ameaçado de alguma forma, ela vai se sentir ansiosa. E a gente precisa trabalhar com ela a questão de valor daquilo que está afetando ela, seja um casamento, seja uma crença religiosa, seja a família dela, né? Se aquilo está sendo destruído na mente dela, é uma ameaça. E existe a ameaça à capacidade pessoal, que esse, olha, eu vejo muito, muito mesmo, né? Muitos pacientes sofrem com isso, que é quando a pessoa ela duvida demais de si mesma, ela não consegue enxergar nela as potências, as capacidades que ela tem, as habilidades que ela tem. Então, os pensamentos giram em torno: ah, eu não vou conseguir, ah, se não der certo, ah, eu faço tudo errado, ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo mesmo, ah, porque eu sou péssima nisso, ah, mas e se eu errar? E se eu for mal naquela prova? E se eu não passar no emprego e tudo mais? Então, é sempre pensamentos negativos, principalmente a respeito dela e da capacidade dela. E aí, como eu falei, para tudo isso existem técnicas, estratégias de enfrentamento, para a pessoa ir entrando em contato com essas preocupações, com esse medo. A gente também trabalha com alguns experimentos para a pessoa diferenciar o que ela dá conta do que ela não dá, listas, né, por exemplo, ou escritas para a pessoa conseguir identificar a preocupação que é produtiva da preocupação que é improdutiva, que não vai levar ela a lugar nenhum, né? Então, existem todas essas formas dentro da terapia, né? Técnicas, experimentos, estratégias de enfrentamento, e aí a gente vai lidando com isso. Além do que, de coisas que você vai inserindo na rotina para lidar com a ansiedade e desacelerar, como eu falei antes, né? Isso é o básico, né? O básico que é importante para todo mundo. Meditação, atividade física, regulação do sono, regulação da alimentação, né? Muitas vezes trabalhando com outros profissionais para você verificar se há falta de hormônio, de vitamina no seu corpo para regular também essas coisas, né? Então, isso também é o primordial. A gente trabalha com isso também, tá? Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente falou um pouquinho antes da depressão, né? E eu acabei não mostrando aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês o cérebro de uma pessoa que tem depressão e uma pessoa que não tem depressão. Esse aqui é o cérebro normal. Olha como ele está mapeado. Esse aqui é o cérebro de quem tem depressão. Olha essa diferença absurda. Normal e o depressivo. Eu queria mostrar o da ansiedade, porque não está tão explícito assim. Tem uma outra pegada. Mas como naquela hora a gente falou da depressão, eu esqueci de mostrar. Mas está aqui. Que também é químico, né? A gente sabe que depressão precisa também ser tratada quimicamente, ou seja, com medicamento, né? Sim, o transtorno depressivo precisa usar o medicamento, porque existe um nível elevado de cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio importante para o ser humano, porque ele ajuda a lidar com estresse, com situações adversas, mas num nível muito elevado, ele gera
sentimentos, sensações depressivas, né? Deprimidas, a pessoa fica triste, deprimida e tudo mais. Então, tem que regular isso. E aí, os medicamentos, eles vão ajudar nessa função de regular os hormônios de adrenalina, serotonina, né? Dopamina, que são os hormônios do bem-estar, do prazer, né, da felicidade, para voltar a pessoa conseguir ter qualidade de vida, né? E tratar isso. É químico mesmo. Que eu achei o cérebro de quem tem ansiedade. Vou Ah, mostrar legal. aqui. A Carla pode, se tiver alguma coisa errada, Carla, só sinalizar. O cérebro de um ansioso. Aí tem aqui a resposta de luta ou fuga, a Uhum. tentativa de se proteger, o alívio da ansiedade e da repetição do ciclo, Uhum. sensação de perigo, ativação do sistema límbico. E Uhum. aí, de novo, resposta de luta ou fuga. Quer dizer, é um ciclo, não para, ó. Tá vendo as Isso. setas? Esse aqui é Isso. uma demonstração de um cérebro, né? De uma pessoa ansiosa. Enfim, Muito legal você entre mostrar outras isso. coisas. E vale lembrar que, assim, esse ciclo que você mostrou, ele é normal, nós precisamos, toda pessoa tem esse ciclo, porque em uma situação real de perigo, o seu organismo ele vai funcionar para que você tenha essa resposta de luta ou de fuga, né? Por isso que a ansiedade, ela faz parte da sobrevivência do ser humano. E é o que a gente está falando. Existem situações que as pessoas confundem o que é normal e o que não é. A ansiedade, ela é normal, a gente precisa. O que passa do normal é quando é em excesso, e sintomas em excesso, pensamentos em excesso, comportamento disfuncional diante daquela ansiedade. Como, por exemplo, a pessoa não está numa situação de perigo, de ameaça, por exemplo, no ambiente social, está todo mundo ali conhecido, não tem perigo nenhum, tá tudo bem. Mas ela se sente ansiosa porque ela se sente ameaçada, achando que as pessoas têm algo contra ela, que não gostam dela, que ela é chata, que ela é ruim, né? Só um exemplo que eu tô dando. E aí começa a vir pensamento ansioso, pensamento improdutivo, às vezes começa a sentir um sintoma, uma falta de ar, né? E aí a pessoa tende a ir embora. Se a ansiedade não está no nível de uma crise, a gente trabalha na terapia para a pessoa permanecer, porque esse ciclo que você mostrou, olha que interessante. A pessoa ela tende a fugir daquilo que gera ameaça nela. Só que quando a ameaça não é real, ela não está em perigo, em risco de vida, por exemplo, se ela foge, se ela vai embora para casa dela, por exemplo, ela vai sentir alívio. Ela sentindo alívio, reforça a crença de que estar no meio de pessoas não é bom. Estar no meio de pessoas me deixa ansiosa e me deixa com medo. Então, na terapia, a gente cria estratégias para a pessoa permanecer naquele ambiente. É claro que sempre com muito cuidado, né? Sempre aos poucos. E aí a pessoa começa a reforçar de que é possível ficar ali, que está tudo bem, que não vai acontecer nada, né? Então, Agora, ô Carla, eu tô vendo uma imagem aqui que eu acho bem legal também mostrar, que a região do cérebro envolvida em caso de ansiedade, vou mostrar aqui para vocês. Essa parte frontal aqui, ó, que está bem uhum, sinalizada. E aí dizem que foi uma descoberta, né? Provavelmente aí eles, ao longo dos anos, dos séculos, enfim, não sei como é que funciona, eles descobriram que essa parte da frente tem um nome que eu não sei qual é, parte frontal, tem alguma coisa, um nome desse, a Carla pode até depois falar pra gente, que diz que é a região cerebral envolvida em casos de ansiedade. É como se aqui acionasse aquela uhum. crise naquela pessoa que tem ansiedade. É isso, Carla, eu estou equivocada? Não, eu acredito que é isso mesmo, mas essa área do cérebro humano eu não vou saber te falar
com clareza. Não é muito a minha área, né? A gente tem que ser verdadeira aqui. Eu não tenho conhecimento aprofundado na química. Mas aí é mais para psiquiatria, não é? Para psiquiatria, para neurociência, né? Eu não tenho tanto Lóbulo conhecimento nessa frontal. área. Muito obrigada, querida. Gente inteligente é outra coisa, né? Esses meus autores não me envergonham. Que legal. Eu conheço mais as emoções e o comportamento mesmo, né? Por isso que outra coisa legal de falar, que nós trabalhamos com outros profissionais junto, com acompanhamento, né? Com multiprofissionais, né? Que a gente chama ali para estar auxiliando, cada um tem a sua especialidade, né? Exatamente. Muito bem. Lembrando que o Instagram da nossa psicóloga é Carla com K, tá? Carla Cruz Psi. Lá vocês vão poder acompanhar N conteúdos voltados para a saúde mental. Eu estou até vendo um... Ah, não, é a chamada do podcast daqui. Eu falei, ué, você tá com podcast também? Não, era de hoje, daqui mesmo. Agora eu vi. Carla, querida, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Bom, eu gostaria só de encerrar dizendo que é muito importante nós aprendermos essa diferença da ansiedade normal e patológica, porque muito que acontece também é a pessoa criar um medo na mente dela de algo que é normal. A gente não sabe lidar com emoções desagradáveis. E aí a gente tudo acha que é adoecimento, tudo a gente acha que tá passando mal, tudo é terrível e às vezes não é assim. Então, se você aprende a identificar que existem emoções normais para determinadas situações que você vive na sua vida, você vai lidar muito melhor com isso, muito melhor com a sua vida e você vai se aceitar e acolher suas emoções de uma forma mais saudável. Então, essa identificação é muito, muito bacana mesmo, né? Então, busca conhecimento. Se você identificou, né, que você tem nível grave de ansiedade ou até ali tem sintomas, procura ajuda, não fica adiando essa ajuda, porque quanto mais você adia, mais piora, né? Então, quanto mais a gente vai deixando e pensando, vai passar, logo passa, mais vai piorando aquela situação, né? Então, procura uma ajuda, cuida da sua saúde mental. Gente, a saúde mental, eu sempre falo que não tem preço, sabe? Não tem nada que pague você viver bem, você viver saudável, você viver com qualidade de vida, né? Com paz interior. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na vida. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem sofrimento. Mas quando a gente cuida da saúde mental, a gente com certeza sabe lidar melhor com esses sofrimentos, com esses desafios que acontecem, né? E aí, aproveitando só aqui o finalzinho, eu já queria dizer para quem não me conhece, quem não sabe, que eu tô com uma mentoria aberta nesse momento, justamente para isso. Então, a mentoria, ela é diferente da terapia, tá, gente? Terapia a gente trabalha a raiz do problema, a gente vai lá no fundo, né? A mentoria, eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou ensinar como lidar com ansiedade, eu vou ensinar como lidar com pensamentos disfuncionais, eu vou passar técnicas, eu vou ensinar técnicas para fazer, eu vou ensinar atividades, né? Como a gente deu o exemplo lá de pessoas que pensam que tudo vai dar errado, sempre vai acontecer algo ruim, aquele cenário caótico, né? Você pode aprender técnicas para lidar com isso, né? Então, estou também, quem não conhece, né? Estou com a mentoria, vai lá no meu perfil, dá uma olhadinha, me chama no direct que eu explico tudo certinho, porque quanto mais informação você tiver, muito melhor muito mais você vai saber lidar com todas essas situações e com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, né? Então, às vezes a gente fica o quê? Que acontece muito. As pessoas descontam em compras, descontam em coisas, né? E compra e vícios, né? Para poder preencher aquele vazio, para poder preencher aquilo que ela está sentindo. E o melhor é se cuidar, é cuidar da sua mente, é cuidar da sua saúde.
né? Para tratar a raiz do seu problema, né? Então é isso, se cuidem, né? Essa sua mentoria, ela é online também, né? Isso, vai ser online, pelo Meet, né? Vai ser em grupo, é uma mentoria em grupo. E vai começar na semana que vem. Na quinta-feira a gente vai ter a primeira mentoria, o primeiro encontro. Vão ser 6 encontros. E aí tenho lá marcado tudo certinho, os dias, os horários, para a gente finalizar antes do Natal, tá? Então não vai pegar férias, não vai pegar Natal de ninguém, que aí a gente recebe parente, a gente viaja, né? Aí fica ruim, mas vai finalizar antes do Natal. E aí vão ser esse encontro em grupo, 6 encontros para trabalhar tudo isso. Então, eu vou falar de distorção de pensamento, eu vou falar de desintoxicação mental, vou ajudar a organizar uma rotina saudável anti-ansiedade, né? Vou falar de autocuidado, né? E para realmente conseguir ter uma qualidade de vida, uma mentalidade, um estilo de vida mais saudável. Que maravilha. Então, ó, @ Cruz Psi. Ah, gente, não tinha como fechar melhor do que a gente fechou hoje, né? Ah, fico muito Que feliz. delícia! Você, Carla, é uma pessoa agregadora, serena, tranquila, explicativa, tudo que a gente gosta. Que Porque delícia, Monique. quando a gente ouve um olhar profissional, quando a gente tem uma visão aí de um profissional qualificado como você, para falar de temas tão importantes, a gente escuta, a gente aprende, a gente observa. Então, esse bate-papo com você foi incrível. Eu só quero te agradecer, dizer para você voltar sempre que você quiser Eu que e te desejar. agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom bater esse papo. Espero ter agregado aí com todos que estiveram participando. Foi uma delícia. Quero agradecer também todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois e dizer mais uma vez: cuidem-se, procurem ajuda profissional. Saúde emocional é um negócio muito sério. Então, não tenham vergonha, gritem socorro, peçam ajuda. A pior coisa que você pode fazer com você é se automutilar, seja na dor emocional ou na dor física. Então, a gente está cheio de profissional qualificado como a Carla. Vá lá no Instagram, vê o conteúdo dela, veja o material que ela produz. Sentiu confiança? Manda direct. Procura Isso ajuda, mesmo. tá? Não Isso mesmo. sofram sozinhos. Carla, um beijo, amor. Beijo, Obrigada. Monique. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente.